Olá, eu sou Jaime Troiano, este é mais um episódio do Marcas e Divãs. Eu me lembro que há uns 2 meses, mais ou menos, eu participei de uma live. Na verdade, tive o privilégio de participar de uma live encabeçada pelo Walter Longo, pelo Flávio Tavares e pelo grande filósofo Luiz Felipe Pondé. Um privilégio, pessoal, aprendi um bocado, espero não ter atrapalhado a live. Muito bem, sobre o que era a live? Temas sociológicos e temas filosóficos sobre metaverso. Né? Não era um tema sobre tecnologia do metaverso, senão nem teria sido convidado, que não é meu mundo, né? Talvez nem o do Pondé. Né? Bom, eu aprendi um bocado, né? E mais do que aprender, eu procurei defender algum ponto de vista em que eu acredito muito, que vai além da tecnologia e tem tudo a ver com a história do metaverso, né? Que é a seguinte, afinal de contas, o que é o metaverso na nossa vida, na nossa história? O que ele significa, né? Bom, resumidamente, eu diria o seguinte para vocês, o metaverso não deixa de ser uma forma de nós exercermos nossos desejos distantes do nosso dia a dia, para falar de coisas que nós gostaríamos de ser, gostaríamos de ter, gostaríamos de viver. Na nossa empresa, muitas vezes nós usamos uma equação que é assim, eu sou assim, o meu actual self é assim, eu quero ser de um outro jeito, esse é o meu ideal self. Entre o que eu sou e o que eu quero ser, existe um espaço que a gente chama de espaço de idealização. O que é o espaço de idealização? É o veículo que move de uma forma contínua ou não do que eu sou para aquilo que eu quero ser, para aquilo que me faz melhor ser humano, me faz bem, que me faz próximo de coisas que eu acredito mais e assim por diante. Muito bem. O que eu defendi nesse sentido? Que nesse sentido em particular, o metaverso não é nenhuma novidade, é tecnicamente uma coisa absolutamente maravilhosa. Por que não é novidade? Vamos pensar bem. Exemplo, os vikings, o que era o Valhalla na vida dos vikings, né? Era aquele espaço maravilhoso para onde iam os heróis depois que morriam, era aquele espaço perfeito, né? O que eram os eternos campos de caça, no caso dos índios americanos, né? Aquele espaço também habitado por seres depois de morrer numa fase gloriosa da nova vida. O que é o paraíso dos cristãos em geral, né? Se for pensar no caso dos índios brasileiros, existe uma tradição enorme de muitas dessas comunidades brasileiras indígenas da terra sem males. O que era a terra sem males? É um espaço para onde eu me preparo para ir, passado por uma transição, para viver mais plenamente o que eu gostaria de ser. Tudo isso está muito ligado à ideia de messianismo, né, ou de milenarismo. O que o messianismo ou milenarismo é? É uma forma de romper com as limitações humanas do dia a dia e nos colocar, para além da vida terrena, num espaço idealizado. Bom, o metaverso é um pouco isso, né, pessoal? Eu me lembro muito, fazendo uma comparação inevitável, de um texto, acho que eu já citei uma vez esse texto para vocês em programas anteriores, do grande contista brasileiro Machado de Assis, que escreveu 200 contos, mais ou menos. Era um texto que se chama, nome exato era assim, O Espelho, um esboço de uma nova teoria da alma, um título pomposo e tal. E nesse texto ele conta a história de um alferes, um militar, na década de 90, 80, 90 do século XIX no Rio de Janeiro. E esse militar, pessoal, tinha uma característica. Ele contava para os amigos que quando ele estava sem a farda, ele se olhava no espelho e não se via, não se enxergava. Quando ele punha a farda, parece que ele passava por um outro espaço, como se fosse o metaverso, ele se via por inteiro. A farda era a forma idealizada dele se reconhecer como pessoa. O duro era quando tinha que voltar, né? Porque aí você não se enxergava mais uma vez. Bom, bem-vindo ao metaverso, mas não vamos esquecer de uma coisa, de que isto é apenas, repito, mais um capítulo da eterna saga humana,
daquilo que nos faz crescer e nos levar para alguma coisa idealizada pela qual nós lutamos o tempo todo. O que nos redime, o que nos aproxima do que nós chamamos de, em última instância, de felicidade, dessa enorme busca permanente, nem sempre alcançada. E eu acho que o metaverso é um pouco, mais uma vez na nossa história humana, essa capacidade de nos transportar para um espaço onde eu sou mais do que eu sou hoje, que resolve um pouco aquela equação que eu comentei para vocês agora há pouco, né? Pessoal, se a lente da tecnologia nos ajudar, ótimo, bem-vindo ao metaverso. Até a próxima, pessoal!